Bem, retornando para mais uma aula, hoje nós iremos tratar das colisões totalmente inelásticas. E o que é uma colisão totalmente inelástica? É aquela tipo de colisão em que a energia cinética após a colisão, ela assume o menor valor possível. Que não é zero, obviamente, tá? O que acontece é o seguinte, você tem que pensar que o projétil ele atinge o alvo, de modo que o projétil e alvo eles passam a se mover como uma massa única, e nessa colisão entre projétil e alvo não pode haver movimento interno, tá bem? Então nós iremos tratar desse tipo de colisão e iremos resolver um exemplo sobre pêndulo balístico, tá bom? Então, uma boa aula a todos. Então, tratando de um exemplo aqui e a partir daí obtendo a relação para colisões totalmente inelásticas. Então, nós temos que pensar nisso aqui. Bem, então vamos fazer a seguinte consideração, tá? Então nós temos dois discos, tá? Um disco com velocidade V1i e massa M1, um disco com massa M2 e velocidade V2i, sendo que V2i é menor que V1i. Vou colocar esse vínculo aqui. Isso eu tenho que considerar justamente porque se V2i for maior que V1i, mesmo eles estando se movendo em mesmo sentido, eles nunca irão colidir. Então eu preciso fazer essa consideração. Então, feita essa consideração, nesse caso, a minha colisão, ela ocorre de tal forma que, por algum motivo, bom, eu posso considerar que tem um ímã aqui, tá? E aí o que acontece? Após a colisão, os objetos se acoplam e não ocorre movimento interno. Eles passam a se mover como uma massa única. Então, como eles passam a se mover como uma massa única, a massa da partícula após a colisão vai ser a soma das massas individuais e a velocidade vai ser a velocidade final, tá bem? Então aqui, como não há ação de forças externas e o que acopla os objetos são forças internas, ou seja, a força que prende o objeto 1 em 2 é igual à força que prende o objeto 2 em 1, porém em sentidos contrários, obviamente. Então, nesse caso aqui, como a somatória das forças externas é nula, esse sistema ele conserva o momento linear. Então, se ele conserva o momento linear, eu tenho esta relação aqui. Não estou representando como vetores, porque esse problema é unidimensional, mas poderia. Então, o PI é igual ao PF. Então, a partir daí eu posso escrever esta relação aqui, ó. M1 V1I mais M2 V2I é igual a M1 mais M2, que é a massa total do meu sistema após a colisão, vezes a velocidade com que o meu sistema ele se desloca. O sistema de dois corpos ele se desloca após a colisão. Então, rearranjando essa equação, nós vamos chegar num resultado que nós já obtivemos. Então, aqui nós temos um resultado muito importante. Este VF aqui é a velocidade do centro de massa. Então, o que nós sabemos é que se uma colisão ela conserva o momento linear, sendo ela elástica ou totalmente inelástica, a velocidade do centro de massa ela não muda a
após a colisão. Então, a velocidade do centro de massa antes da colisão é igual à velocidade do centro de massa depois da colisão. Então, o que difere uma colisão elástica de uma colisão inelástica, ou totalmente inelástica, é a energia cinética. Nesse caso aqui, em colisões totalmente inelásticas, a energia cinética ela assume o menor valor possível. No caso de uma colisão totalmente elástica, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Tá bem? Então, eu tenho até casos em que a minha energia ela pode ser maior. Supondo, se eu tenho uma granada, eu arremesso uma granada, ela colide com um objeto e ela explode. A energia cinética antes da colisão ela vai ser menor que a energia cinética depois da colisão, tá bem? Mas nesse caso aí ocorre a conservação do momento linear, sim, mesmo havendo um aumento de energia cinética, tá bom? Então, agora nós iremos utilizar uma aplicação para esse tipo de colisão, que é o pêndulo balístico. Bem, então, vamos lá entender o meu problema aqui de pêndulo balístico. Então, basicamente é isso, né? Esse pêndulo aqui ele é usado para medir velocidades de balas, tá? Obviamente que hoje eu não sei qual método que é empregado, eu acho que eles filmam, é por frame, não sei, não tenho certeza, depois eu preciso pesquisar a respeito disso. Mas no passado eles usavam uma medida indireta, né, para tomar medida de bala. E como é feito? Então você atira né, o projétil contra um pêndulo que está em repouso. E aí o que acontece? Esse pêndulo aí, quando ele recebe o tiro, eu posso desprezar os movimentos internos e aí ele vai passar a se mover com uma velocidade. Obviamente que medir essa velocidade é difícil, mas eu posso medir essa velocidade de uma forma indireta, pela altura que o pêndulo vai ser elevado. Então eu consigo relacionar aqui 3 situações, tá? Antes, a eminência que o projétil atingiu o pêndulo e o pêndulo passou a se mover, e depois que o pêndulo foi elevado a uma altura h. Então, na iminência da colisão, eu tenho a conservação do momento linear. Então, eu posso escrever esta relação aqui, ó, P1i igual a P1f. Desculpa, PI igual a PF. PI igual a PF, então eu vou ter o quê? M1 V1i mais M2 V2i igual a M1. Essa não é essa situação aqui, é a situação da eminência do choque, tá? M1 mais M2 vezes a velocidade final. Então percebam que o meu alvo aqui está em repouso, então eu posso tomar V2i igual a 0. Então, desta forma, eu vou ter a seguinte equação. Então, como o que eu quero determinar é a velocidade do projétil, então é ela que eu vou colocar em evidência. Então, a minha velocidade do projétil é V1i, e ela pode ser escrita como sendo M1 mais M2 dividido por M1 vezes VF. Agora eu preciso determinar esta velocidade final. E como eu determino essa velocidade final? Pela conservação da energia. Então, é isso que eu irei fazer agora, tá? Fazer mais detalhado aqui. Então, nós temos essa situação aqui, ó.
Então, uma coisa importantíssima é que essa conservação de energia não é antes da colisão e depois da colisão. Essa conservação de energia é após a colisão. Colisões inelásticas, totalmente inelásticas, eu tenho a maior redução possível na energia cinética. Então não há conservação da energia cinética antes e depois, tá bom? Ou seja, a energia cinética depois ela é menor que antes. Nesse caso aqui eu estou avaliando a conservação de energia depois que aconteceu a colisão. Aí a energia vai se conservar, ok? Então percebam que quando o meu pêndulo, a bala acabou de colidir com ele e ele ainda está na base, aqui ele só vai ter energia cinética, porque H igual a 0. Ou seja, aqui nesse caso aqui ele só tem velocidade. E aqui nesse caso aqui, ó, a velocidade é nula e a altura é máxima. Então nesse caso aqui ele só vai ter energia potencial. Então eu posso escrever que T na situação A é igual a U na situação B. Então eu posso escrever essa reação aqui, ó. TA é igual a UB. Então, fazendo isso, eu consigo determinar essa velocidade VF. E aí eu resolvo o meu problema. Então vamos lá. Então, meio de mVF ao quadrado é igual a mgh. Então, cancela-se as massas e eu posso escrever que a minha velocidade final ela é igual a 2 vezes a raiz de GH. Que, como vocês já devem ter percebido, nada mais é que a própria equação de Torricelli, tá bom? Então, isso nós já discutimos muitas vezes. Então, agora, o que eu preciso aqui? Eu tenho essa equação que eu vou chamar de 2, eu tenho essa equação aqui que eu vou chamar de 1, e aí eu vou substituir a 2 na 1. Então percebam que eu posso escrever a velocidade da bala como sendo M1 mais M2 dividido por M1 vezes a raiz de 2GH. Então percebam aqui que eu consigo obter a velocidade da bala em termos das massas, que eu posso medir com uma balança, né? E da altura, que eu posso verificar tomando o experimento, olhando lá a altura que o pêndulo subiu, ok? Então, esse aqui é um método muito efetivo para medir velocidade de bala, mas obviamente que tem seus problemas aqui, que essa colisão aqui, ela não é totalmente inelástica, né? A bala, ela penetra no pêndulo um pouco, eu vou ter movimento interno, eu vou ter calor, né? Eliminado, né? Eu vou ter produção de calor na hora que há a colisão, mas esses valores eles são desprezíveis perante a energia do sistema, que o sistema se move, né? A energia cinética do sistema, tá bom? Após a colisão. Então esses valores eu posso desprezar e o sistema ele funciona de uma maneira adequada. Então aqui o Moisés ele resolve um exemplo lá que ele coloca uma bala de 10 gramas com a massa do pêndulo 4 kg e uma altura de 5 centímetros. Então, eu recomendo que depois vocês olhem no livro e resolvam esse exemplo numérico aí que é bem ilustrativo, tá bem? Então, pessoal, colisões inelásticas, colisões totalmente inelásticas nós encerramos aqui, colisões elásticas unidimensionais também nós encerramos na aula passada, e agora ficou faltando apenas colisões elásticas bidimensionais que nós iremos resolver, que nós iremos tratar desse assunto na próxima aula, tá? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos para vocês, tá bom? Muito obrigado, até mais.